Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor nessa noite. Amém. O Senhor é bom em todo o tempo. Amém. E Ele está neste lugar. Todas as vezes eu não canso de dizer que o Senhor está aqui. E que Ele contempla as nossas orações. Eu não sei como você entrou aqui, mas Deus sabe. Ele sabe de todas as coisas, irmãos. Ele sabe que você estaria aqui hoje. Ele sabe que você precisa ouvir uma palavra. E o tema que me foi dado não é fácil. Sempre as pessoas falam que é mais difícil começar ou terminar uma campanha. Mas o meio é mais difícil. Ainda mais a incumbência que a pastora Kelly me passou. Que está lá em Tito 3. Eu sei que hoje está quietinho, né? Mas eu já peço a diaconisa Bianca. No final nós vamos louvar um hino, porque o Senhor já se faz presente neste lugar. Eu creio na presença do Senhor em todo o tempo. Não importa como você chegou aqui, importa que nós viemos adorar esse Deus tão grande e que está neste lugar. E todas as coisas que Ele fez até aqui e vai fazer é para o teu bem. É para o teu bem. Mas nessa noite, quero que você abra lá em Tito. O tema dessa campanha é sobre a mansidão, o cultivo da mansidão e a semente da submissão. Eu não sei se você tem essa semente, mas hoje ela será liberada sobre a igreja, liberada sobre a tua vida. Ser manso, eu sei que não é fácil, mas o Senhor nos ensina todos os dias. Essa carta de Tito, Paulo escreveu para Tito, para ele instruir a igreja. Então que você não venha receber da minha parte, mas da parte de Deus. Porque é a palavra de Deus que vai falar o seu coração. É a palavra de Deus que vai ser ministrada nessa noite. Então que você venha receber da parte de Deus. Não receba como correção, mas receba como o amor de Deus sobre a tua vida. Lá em Tito 3 diz assim: admoestamos os que sujeitem aos principados e potestades, que lhe obedeçam e estejam preparados para toda boa obra. E que ninguém infame nem seja contencioso, mas modesto, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Porque também nós éramos, noutro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a vários deleites, vivendo em malícia, inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade, a caridade de Deus, nosso Salvador para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feitos, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem e regeneração e renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificado pela graça, sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é a palavra, e isso quero que deveres afirmares, para que os que creem em Deus procurem aplicar as boas obras. Estas são boas e proveitosas aos homens. Mas não entre em questões loucas, genealógicas, contendas e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evite-o, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando em si mesmo condenado. Pai, diante dessa palavra, Senhor, venha hoje falar com a tua igreja. Senhor, não seja mais eu, Senhor, mas a tua palavra seja liberada sobre a tua igreja. Para que a tua igreja venha aplicar, Senhor, nos dias de hoje, essa carta que foi escrita há tanto tempo por Paulo a Tito,
mas que a igreja venha receber, ó Pai, da tua parte. É o que eu te peço nessa noite, crendo que meus irmãos vão guardar no coração essa palavra, em nome de Jesus. Podem se sentar, meus irmãos. Na carta de Paulo a Tito, Paulo instrui que Tito deve mostrar como as boas novas de Jesus e o poder do Espírito Santo pode transformar. Aleluia, Deus. Ele nos ensina nessa carta e nos alerta que sejamos obedientes e preparados para toda boa obra. E o mais importante, nos sujeitar voluntariamente e que sejamos sempre obedientes à palavra e às autoridades de Deus. Que você seja este servo, a qual o Senhor, que Paulo ensinou a Tito e o Senhor nos ensina nessa noite. Não, sabe, irmãos, muitas vezes nós somos levados pela carne, mas nessa noite o Espírito Santo quer nos conduzir para o Espírito e nos ensinar, através da palavra dele, através dos versículos que foi lido, que nós devemos nos submeter à vontade de Deus, ser submissos à vontade de Deus, porque sempre a vontade de Deus será perfeita, boa e agradável. Sempre será. Porque a nossa muitas vezes não é, mas a de Deus sempre é boa, perfeita e agradável. Por isso que Deus nos ensina a nos sujeitar, a sermos obedientes à palavra dele. Porque quando nós obedecemos a palavra de Deus, nós andamos segundo a vontade de Deus. Porque se a nossa vontade for feita, não prevalece a vontade de Deus. E a vontade de Deus para o povo dele é que nós vivemos sempre segundo a palavra de Deus. Cada versículo que eu li nos ensina que nós não podemos fazer várias coisas. Aqui foi citado várias coisas. Diz que não insultem ninguém, não sejamos briguentos, mas sejamos pacientes, mansos com todos os homens. Numa sociedade em que tudo corre rápido, que tudo passa muito rápido, ser manso, muitas vezes, os outros nos consideram bobo. Porque nós demoramos para responder, nós evitamos entrar em brigas, nós evitamos, nós que somos nascidos e transformados, como eu li, pela obra do Espírito Santo em nós. Porque se você for um homem carnal, você vai responder como um homem carnal. Mas se você for um homem espiritual, você vai buscar em Deus uma resposta. E você vai dar a resposta segundo o coração de Deus. O que não é fácil. Porque tudo passa muito rápido, é uma geração que é tudo muito rápido, as respostas têm que ser rápidas, e Deus tem o tempo dele. Nós queremos para hoje, e Deus, Ele fala, espera, você não está preparado? E exercer o fruto da mansidão, nessa geração não é fácil. Ter domínio próprio sobre essa geração que nós estamos vivendo, não é fácil. Porque muitas pessoas nos tiram do sério. Mas o Espírito Santo que habita em nós, vem sobre nós nessa hora e nos ajuda a vencer, a nos sujeitar. Muitas vezes, a pressão do mundo sobre nós, e nós sermos esses homens espirituais que o Pai procura. O Pai procura homens e mulheres que possam falar a palavra dele, que possam viver como Jesus viveu. Eu não estou falando que você tem que ser Jesus. Eu estou dizendo que você pode, através do Espírito Santo, ser transformado e dar as respostas que Jesus dava. Quando era insultado, quando era apedrejado, quando era julgado. Você não vê em nenhuma passagem na Bíblia Jesus sendo
uma pessoa intolerante. Você não vê Jesus batendo boca. A não ser lá aquele episódio que ele teve, mas aquilo lá teve uma grande razão. Ele estava fazendo da casa de Deus comércio. E isso Deus não aceita. Mas em outras oportunidades, você vê Jesus ao contrário disso. Todas as vezes que a gente vê Jesus em alguma discussão, ele tem uma palavra de mansidão em todo o tempo. Em todo o tempo. Então, que você venha, porque nós erramos. Em algum momento, nós somos desobedientes. Eu creio que não tem nenhum santo aqui. Nenhum. Mas estamos caminhando para isso. Nós viemos à igreja para adorar ao Senhor. Nós viemos à igreja para aprender com o Senhor. Todas as palavras que são liberadas sobre a igreja têm base bíblica. Para nós aprendermos a lidar com cada situação que a vida vem nos ensinando. Mas nós temos que caminhar todo o tempo para que nós sejamos obedientes à palavra de Deus, submetidos à palavra de Deus, vivendo em todo o tempo na palavra de Deus, porque assim nós seremos abençoados em todo o tempo. E essa carta, aquela igreja a qual Tito cuidava, estava bagunçada. Eles estavam fazendo coisas que desagradavam a Deus. Mas Deus manda Paulo a essa carta, né? Paulo, como apóstolo de Jesus, escreveu essa carta para que aquela igreja fosse consertada, para que aquela igreja andasse segundo os preceitos de Deus, para que aquela igreja fosse segundo o coração de Deus. E no versículo 4 ele vem falando que quando encontramos o amor de Deus, nosso Salvador, e a sua bondade, e pelas obras da justiça, e pela misericórdia de Deus que nos salvou, nos renovou com o Espírito Santo, para que sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Segundo a esperança da vida eterna. Paulo continua a carta de Tito, dizendo, essa palavra é fiel, isso quero que vocês venham insistir, confirmar, para que todos creiam que Deus procura se dedicar às boas obras, às coisas boas, tudo que seja proveitoso aos homens. Santo Deus. Então que a gente seja essas pessoas a qual Deus pode olhar e falar, tem algo de bom que ela pode passar para outras pessoas. Diz que a igreja que Tito cuidava não estava assim. Diz que havia muitas coisas erradas naquela igreja, mas Deus envia Paulo a escrever essa carta a Tito para falar que tinha que arrumar aquela igreja, que aquela igreja tinha que ser consertada. E houve ali, eu acredito que houve ali uma transformação de dentro para fora. De dentro para fora. E Tito aconselha a evitar discussões tolas, discussões por coisas inúteis. Aqui trago para hoje. Eu, pessoalmente, aprendi, no decorrer da minha vida, a não discutir, a não ter razão, para não entrar em debates, para não perder a minha salvação. Porque talvez eu esteja errada, mas eu prefiro colocar aos pés de Jesus do que discutir, do que debater, do que muitas vezes eu pecar. É melhor você se calar
e deixar Deus trabalhar. Porque Deus nunca falha. Deus nunca falha. Verdade. A gente sempre louva, né? Que Deus nunca falha, que Deus, Ele faz todas as coisas, que a bondade de Deus... Então Deus nunca falha. Aleluia. A gente falha. A gente pode estar errado, ou a gente pode estar certo. Mas Deus sabe de todas as coisas. Ele olha o coração, Ele olha para dentro. Ele sabe o que passa na tua casa, Ele sabe o que passa ao teu redor. Então evite, coloque aos pés de Jesus, entregue para Jesus. Irmãos, quando eu tenho abertura de aconselhar alguém, eu falo uma vez, 2 vezes, e depois é com a pessoa e Deus. A pessoa e Deus. Porque ficar discutindo se você está certo ou está errado, se a pessoa está certa ou está errada, a gente acaba perdendo a salvação. E não é isso que Deus quer. Ele nos aconselha a ser uma pessoa que não peca, uma pessoa que está sempre pronta a aconselhar, tardio no falar, seja mais ouvinte, para praticar a palavra de Deus, porque nós vivemos numa sociedade tudo imediato, a resposta tem que ser logo. Como Jesus daria essa resposta? Muitas vezes nós vemos Jesus subir no monte para depois responder. Quantas vezes nós vemos, falar na Bíblia que Jesus foi orar, foi para o monte, se isolou para ter essa mansidão. E nós também precisamos dessa mansidão de Jesus. E é sempre bom, é melhor obedecer, se submeter à vontade de Deus. Eu trago aqui a passagem de Jonas. Jonas, ele não precisava de ter passado pelo todo o processo que ele passou. Se ele tivesse ouvido a voz de Deus, se ele tivesse obedecido, porque ele não queria ir para aquela cidade, ele sabia que ele ia sofrer lá, mas Deus tinha mandado ele para aquela cidade, ele tinha que falar naquela cidade, e ele pegou o barco completamente ao contrário, foi para outro lugar, mas teve um processo na vida dele. Talvez se ele tivesse obedecido à voz do Senhor e tivesse ido para o lugar que Jesus tinha mandado ele, nada daquilo teria acontecido com Jonas. Ele não precisava ter passado por todo o processo que ele passou. E eu sei que foi difícil. Imagina você, ser engolido por um peixe, ter todo aquele processo dentro da baleia, e depois um grande peixe. Eu falava que era baleia, mas era um grande peixe. E depois ser, devolvido. Teve o milagre dele ter sido devolvido, mas se ele tivesse sido obediente, não tinha passado por esse processo. E é isso que o Senhor quer nos ensinar. Tem muitas coisas que nós não precisamos passar se nós formos submissos ao Senhor, se nós ouvirmos a voz do Senhor, se a gente tem intimidade com o Senhor, se você pode ou não falar, se você tem que guardar para você, se você pode expor. Deus, se você conversar com Deus, Ele vai te dar todas as respostas. Todas as respostas. Ele vai te aconselhar tudo que você pode e não pode falar, tudo que você tem que guardar para você e tudo que você tem que expor para as pessoas. Porque Deus, Ele quer nos advertir, a evitar, mas sermos sempre mansos em todo o tempo, no falar, no agir. Agora, irmãos, eu vou ler Mateus
A irmã já leu. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Jesus nos convida a deixar tudo e vir até Ele. É a promessa que Ele nos faz. Eu vos darei descanso. A inquietação é uma característica do mundo. É uma característica do mundo. Mas a nossa, como cristão, é ser manso. Jesus nos faz descanso em todo o tempo. Descanso de consciência, descanso, Ele nos dá conforto, Ele nos dá paz. Jesus declara: eu vos darei descanso e encontrarei descanso. Mas nós temos que acreditar nele e tomar decisão pessoal de vir até Ele com obediência. Jesus nos ensina em 4 palavras: vinde, tomai, aprendei e encontrai. Precisamos vir até Jesus, tomar o seu jugo, aprender com Jesus e encontrar descanso. Aleluia. Descanso em Jesus. 4 palavrinhas. Vinde é um convite. Tomai, pega, aprendei, aprende com Jesus. Todos os dias você pode aprender com Jesus. Encontrar descanso. Encontre descanso em Jesus em meio às suas lutas. Encontre. Se você buscar, você vai encontrar. A mansidão não é a habilidade de esperar, mas a habilidade de manter uma boa atitude enquanto se espera. A mansidão não é a habilidade de esperar, mas é a habilidade de manter uma boa atitude enquanto você espera. Então seja essa pessoa que Jesus procura. Homens mansos, homens que podem descansar no Senhor em todo o tempo, homens que não precisam se descontrolar, porque tem o Espírito Santo dentro de você. Ore, peça ao Senhor: Senhor, me dá controle sobre as minhas ações, sobre os meus pensamentos, me dá controle sobre a minha vida. Diz que Ele dá de graça. Quando a gente pede, diz que Ele dá de graça. Mas que você tenha esse coração de depositar tudo aos pés do Senhor. As suas inquietações, deposite aos pés do Senhor. E descansa, que Ele vai aliviar. Ele vai. Porque Ele é um Deus manso. Quantas coisas a gente faz e o Senhor vai lá e fala: vem aqui, filho. Você vai passar por esse processo, mas no final eu vou te mostrar. Ele não vem com tudo sobre nós. Ele nos ajuda. E esse ajudador está aqui. E nessa noite que você venha depositar aos pés do Senhor, que você venha colocar. Por que eu li Tito primeiro? Porque primeiro ele corrige a igreja, mas depois ele vem com amor. Esse amor incondicional. Aleluia. Que mesmo nós não sendo mansos, Ele coloca sobre a gente e nos ajuda. Aleluia. Quantas vezes nós erramos, mas Ele está ali, sendo manso com a gente. Que é homem mais manso que Jesus. Se fosse nós, ao contrário, nós não teríamos a mansidão de Jesus. Meu Deus. Não teríamos. Só de pensar Jesus indo para a cruz, manso, sem retrucar, sem falar uma palavra, sem xingar os seus acusadores, sem maltratar os seus acusadores. Santo Deus, olha como esse Deus é manso e nos ensina a mansidão nessa noite.
mas que você seja submisso ao Senhor em todo o tempo. Submisso às autoridades. Aleluia. Porque quando nós fazemos a vontade do Pai, Ele nos ajuda todos os dias. Ele está conosco em todo o tempo e nos dá esse fruto. Peça ao Senhor: Senhor, eu não sou manso, mas o Senhor pode colocar em mim este fruto. Senhor, eu não sou submisso, mas o Senhor pode colocar em mim esse fruto. E assim nós vamos frutificar. E fazer o que ele tanto fala aqui no versículo 4. Ele vem falando que quando encontramos o amor de Deus, nosso Salvador, e a sua bondade, e pelas obras da justiça, pela misericórdia de Deus, que nos salvou, nos renovou com o Espírito Santo, para que sejamos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Aleluia. Olha que promessa que tem sobre aqueles que obedecem, que são submissos à palavra de Deus. Diz que a palavra dele é fiel. Aleluia. E confirma sobre nós essa palavra nessa noite. Por isso, nessa noite, seja manso em todo o tempo. Use esse fruto. Se você não tem, peça ao Senhor. Porque eu creio que nessa noite Ele vai fazer por mim e por você. Aleluia. Ele vai nos ajudar a ter esse fruto. Ele vai nos ensinar a ter esse fruto. Ele vem sobre nós e nos ajuda em todo o tempo. Em todo o tempo. Em todo o tempo. Mas que você venha receber nessa noite. Que você venha ser cheio do Espírito Santo. Para que você possa exercer esse fruto. Que você possa vir sobre Jesus e depositar aos pés dele e trocar. Troca, irmão, fardo. Troca. Se a palavra dele pede para você trocar, troca. E espera no Senhor. E espera. Tenha paciência. Que não é fácil. Em meio às lutas, a gente ser paciente. Mas o Senhor, Ele tem nos ensinado. Ele tem falado conosco. Então, que você venha ser esse seguidor de Jesus. Esse discípulo de Jesus. Essa pessoa a qual você pode, através do Espírito Santo. Através de Deus. Não seja como o mundo, mas seja como Deus quer que você seja. Busque em Deus e haverá resposta. Porque o nosso Deus é um Deus de respostas. O nosso Deus faz aquilo que nós não podemos fazer. E nós cremos que tudo sairá conforme a vontade de Deus. Em todo o tempo, vai até o Senhor. Leve tudo, porque Ele te convida nessa noite. Vinde todos que estão cansados e oprimidos, porque Ele vai aliviar. Ele vai aliviar. Ele vai, porque é um convite. Jesus é tão educado que Ele te convida nessa noite. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos darei descanso. Aleluia, Deus. Então venha. Eu convido você a ficar de pé. Nós vamos louvar. E enquanto nós louvamos, até aqui me deu o Senhor essa palavra. Enquanto nós louvamos, eu quero que você fale com o Senhor aí no seu cantinho. Aí no seu lar também. Eu não sei qual processo que você tem passado, mas eu conheço e sirvo Deus que tudo pode.